A Rota da Seda foi uma das maiores redes de comércio e intercâmbio da história, conectando o Oriente e o Ocidente por séculos, sendo uma das principais responsáveis por moldar o mundo como o conhecemos. Ao longo dessa rota, não apenas mercadorias como seda, especiarias e porcelanas eram trocadas, mas também ideias, religiões e culturas. O que muitas vezes esquecemos é que por trás desse intercâmbio de produtos e saberes, há também uma profunda troca de poder e influências que, ao longo dos milênios, ajudaram a definir as grandes civilizações e as dinâmicas políticas globais. O Império Chinês, em particular, desempenhou um papel central, sendo um dos principais responsáveis por estabelecer e manter essa rota. A partir do século Goizafu, quando a dinastia Han iniciou suas expedições para o oeste, a Rota da Seda tornou-se um ponto de convergência entre o Império Chinês e as terras do Oriente Médio, da Ásia Central e da Europa. Porém, ao contrário do que muitos imaginam, esse comércio não foi apenas um simples meio de troca de produtos. Ele foi também um instrumento de poder, usado para expandir a influência política e cultural. Durante séculos, as potências que dominavam a Rota da Seda não apenas controlavam o comércio, mas também utilizavam essa rota como uma ferramenta para solidificar sua supremacia sobre as outras nações. É crucial entender que a Rota da Seda não foi apenas um caminho de prosperidade econômica. Ela foi, em grande parte, um símbolo de como as civilizações foram moldadas pela interação entre culturas e pela competição de poder entre diferentes impérios. O Império Romano, por exemplo, viu na Rota da Seda uma oportunidade de expandir seu alcance, adquirindo luxos da Ásia enquanto tentava exercer controle sobre os territórios em torno do Mediterrâneo. Em uma perspectiva mais ampla, a Rota da Seda também reflete um confronto ideológico. O cristianismo, por exemplo, foi disseminado para o Oriente, enquanto o budismo se espalhava para o Ocidente, através de missionários que viajavam ao longo dessa rede de rotas comerciais. Essa troca de ideologias ajudou a estabelecer as bases para as grandes transformações culturais e religiosas da Idade Média. Porém, ao longo dos séculos, novas potências surgiram e dominaram essas rotas. O Império Otomano, por exemplo, ao tomar controle das rotas mais próximas da Europa, alterou significativamente o curso do comércio e a dinâmica das potências envolvidas na Rota da Seda. Não foi apenas uma questão de controle de mercadorias, mas também de influência sobre o destino das nações. Esse controle foi crucial para a ascensão de novos impérios que, ao longo dos séculos, mudaram o curso da história. A ascensão das potências europeias, como Portugal, Espanha, Holanda e mais tarde a Inglaterra, trouxe uma nova ordem mundial. O poder colonial, movido por interesses econômicos e políticos, substituiu o antigo comércio da Rota da Seda, mas não sem deixar suas marcas. A rota foi gradualmente eclipsada pela ascensão do comércio marítimo e pelas novas descobertas. O controle do comércio global agora era determinado pelos impérios marítimos, que dominavam os oceanos e estabeleceram novas rotas comerciais através da África e da América. Contudo, a influência da Rota da Seda não desapareceu completamente. As relações comerciais que surgiram ao longo dela, as conexões culturais e as dinâmicas de poder permaneceram em muitos aspectos da geopolítica mundial. As trocas culturais, por exemplo, continuam a ser um reflexo das antigas interações ao longo da Rota da Seda, seja na culinária, na arquitetura ou nas filosofias que se espalharam entre as diferentes regiões do mundo. Para entender como o comércio moldou o mundo, é preciso olhar para essas dinâmicas de poder que vão além do simples ato de negociar bens. O controle de rotas comerciais foi um fator central na ascensão e queda de impérios. Mais do que isso, ele foi fundamental para moldar as sociedades, suas culturas e a forma como o mundo se relaciona. A Rota da Seda foi um reflexo de um mundo onde as potências dominantes, como o Império Romano, o Império Chinês e o Império Otomano, competiam por influência e poder. Cada uma dessas civilizações usou o comércio não apenas como uma ferramenta de enriquecimento, mas também como uma forma de impor sua visão de mundo sobre outras culturas. O comércio, assim, tornou-se uma ferramenta de transformação política e cultural. Ao longo dos séculos, a Rota da Seda simbolizou o poder das nações que dominaram o comércio global, mas também serviu como um lembrete de como o poder e a influência podem ser moldados por questões econômicas e culturais. De forma bem direta, a Rota da Seda demonstrou que as nações mais poderosas sempre foram aquelas que controlaram o comércio
e, por consequência, a narrativa global. Hoje, em uma era de globalização moderna, vemos resquícios desse poder através das cadeias de suprimentos globais e das novas formas de dominação econômica que emergem entre as grandes potências. O comércio nunca foi apenas uma troca de bens, mas sim um campo de batalha onde se disputa o controle do destino das nações. O que começou como uma rede de rotas comerciais na antiguidade, hoje se reflete em um mundo interconectado, onde a economia global é dominada por poucas potências que ainda competem pela hegemonia e pelo controle das rotas do comércio, sejam elas físicas ou digitais.